razão. Tá bem. E vai estar todo mundo como palestrante, Cíntia? Tá. Múltiplos Então, não precisa promover a apresentadores. palestrante, né? Não, já Dos más, tá. senhores. Todo mundo que entrar Tomas consegue frias. participar na tela, né? Eu vou. Botei. Tu vai? Dos más eu vou. Ô, Lupicelo, você começa, aí passa para mim, que eu dou umas boas-vindas, devolvo para você e você chama o André, Tá bem. tá? Tu pagasse, tu tem direito. Tá bom. Bom. Quem fala? Vou ver 8. Desculpa, quem fala? Não. 10. É raivoso, é assim. Boa noite, pessoal. Oi. Boa noite. Cristiano, como é que vai? Tudo bem? Tudo tranquilo. Tem no computador? Não, aqui pode ser mesmo. 10? Boa ideia. 10. 10? Já vai? Vai, óbvio. Ninguém foi? Não, estou pensando. Mais 5. Eu não posso falar, mas eu tenho palpite aqui. Paga mais. Olha só, escuta. Ninguém paga. Ninguém paga? Vou pagar com for de 4. Não vou pagar. Então tá bom. Obrigado. For de 8. Sim, senhor. Não tem nada de for de 8. Sim. Porra nenhuma. Nenhuma tem. Tem um Street Flash. 9, 10, valete, tamo aí. E olha. Viste? Com for de 4, hein? Boa noite a todos. Eu vou Luciano, galera. Tudo bem? Luciano, Tranquilo? Elton, Luiz, tudo bem? Cíntia, presidente.
Oi, Dr. Luiz. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite a todos. Oi, Henrique. O Henrique. Luiz Eduardo, Tudo bem, bom? tudo bem? E aí, turma? Boa noite, André, pessoal. Tudo bem? Perigo atrás de você, André. Cuidado com o choque elétrico ali, pô. Bom, boa noite a todo mundo. Obrigado, Boa noite. Cristiano, Luiz Eduardo, Valdemar. Doutor Elton já está aí? Sim, estou aqui. Outra, tudo bem? Então, eu peço desculpa, mas eu estava em cirurgia até agora. Acabou a cirurgia, saí ali correndo do centro de estudos, vim aqui para o centro de estudos para poder conectar com vocês aqui. Já vamos começar? Como é que é? Bora. A gente não tem muito tempo, né? Mas podia ver quantas pessoas tem conectadas aí, mas não né? tem 8 horas ainda, né? Espero pelo menos completar as 8. Espera uns 2 minutinhos, dá para a gente bater o papo aqui. Só tem nós Doutor aqui. Luiz de Vicese? André, eu não sei vocês aí, provavelmente isso está acontecendo também em outras cidades, mas aqui em Belo Horizonte a cidade está derretendo em chuva, né? E aí, no meio do caminho, o trânsito todo travado, eu te mandei uma mensagem, eu tô com medo de atrasar. Cheguei antes de você, né? Nem viu a mensagem, né? Nem vi, eu saí da cirurgia. Eu saía da cirurgia há exatos 5 minutos. Foi o tempo de eu trocar de roupa, descer aqui, ligar o computador e. Estava preocupadíssimo de não dá tempo de chegar. Mas aqui essa tá chuva igual. é só no Sudeste, viu, Cristiano? Porque aqui nós estamos num sol do caramba, um calor insuportável. Dá uma chuvinha sempre final de tarde, aquela chuva de verão, mas Uhum. os últimos dias têm sido assim, realmente complicados do ponto de vista de calor. Cíntia, tu que és a anfitriã master. Então, assim, pessoal, apresentar todo mundo aqui para a Cíntia Cebrián, ela é ortopedista pediátrica e ela é a nossa, assumiu agora a presidência da SBOT SC. E, doutor Luiz, se eu puder fechar o seu isso. E o Fernando Lupcello é o nosso diretor científico. Então, ele que está organizando essas reuniões científicas da SBOT Santa Catarina. E ele que teve a ideia de fazer essa sessão aí de como é que era e como é que ficou agora. Então, está todo mundo liberado para compartilhar o tema. Eu acho que a gente podia começar. Nós vamos começar pelos mais velhos, né? Então, a gente inicia pelo Dr. Elton, depois o Luiz Eduardo, depois o Cristiano ou Valdemar, e depois o Cristiano. Pode ser? Todo mundo de acordo? Pode. Então, se todo mundo puder segurar mais ou menos uns 10 minutinhos, e a apresentação de 10 a 15 minutos no máximo, para que a gente possa ser breve. Fernando, pode dar início aos trabalhos. Vou pedir a palavra rapidinho aqui. Queria agradecer a todos. Acho que eu dei essa missão para o André aí há um mês e pouquinho atrás. E ele fez uma reunião de peso aí. Não esperava tantos nomes assim. Só para vocês entenderem o objetivo dessa reunião, o Dr. Luiz de Vicese está prestigiando a gente. Ele vai ser o próximo responsável da reunião do mês que vem. A ideia aqui é ser um pouquinho diferente de uma reunião científica tradicional, assim, a gente pedir para o André, assim, que contasse uns causos aí para nós, nos mostrasse a experiência de como foi começar a ser pioneiro em uma determinada área e junto com as pessoas que ele considerava interessante que participaram desse começo junto aí. Então, o Dr. André teve toda a liberdade para organizar a reunião como ele gostaria, mas eu queria dizer para vocês que a ideia é essa mesmo, que isso seja assim uma conversa, uma troca de experiência, que a gente relembre um pouquinho o passado e fiquem bem confortáveis, não sei, para interromper, o André vai conduzir a reunião como ele achar que é o mais adequado. Queria agradecer a todos pela presença, pela disponibilidade de participarem da nossa reunião hoje. Queria pedir que enviassem os e-mails, estou colocando ali no chat,
Compartilhem seus e-mails ali para a gente fazer, ao final, os certificados. Queria pedir para quem não estiver compartilhando a tela ou falando, né, quem não estiver no debate mesmo, se deixar o vídeo, a câmera desligado e o áudio desligado, a internet funciona um pouquinho melhor ali. E vamos deixar aqui a ferramenta do Q&A, quem não sabe é o perguntas e respostas aqui, vocês podem mandar ali questões que tiverem, eu vou passando aí para o doutor André o que aparecer aqui de questionamentos. Então, vou passar a palavra para a doutora Cíntia, que é a anfitriã da noite. Vou estar aqui de bastidores à disposição, no que precisarem de ajuda, é só me chamar, tá bom? Obrigado. Só uma pergunta, o compartilhamento da tela a gente faz já ou só faz na hora de apresentar? Acho que é só na hora de apresentar, né? Na hora que for apresentar, exatamente. Perfeito, é isso. Tá bom. Bom, boa noite a todos. Em nome da Regional Santa Catarina, é um prazer, uma honra ter todos vocês aqui. Embora a nossa participação ainda esteja um pouco tímida, gostaria de lembrá-los que essa reunião é gravada e ela vai ficar depois à disposição no site, no YouTube da Sport SC. Tá? Então, muito obrigada pela presença, desejo uma boa reunião para todos. A gente podia fazer uma foto inicial, né? Então, se todo mundo puder abrir suas câmeras. Vamos lá, sorriam. Daniel, se quiser abrir a câmera, Michel. Doutor Luiz Fernando. Pronto, tá bom. Acho que já vou passar para o André, né? E o André já dá o segmento da reunião. Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer a Cíntia e ao Fernando pelo convite. Essa é a primeira reunião científica do ano e a gente ainda tem esse formato remoto, né, online, mas eu espero que em breve a gente volte a fazer as nossas reuniões presenciais aqui, que a gente fazia mensalmente, e poder ver as pessoas fisicamente, né? Mas a vantagem do modelo virtual é que a gente pode conversar com pessoas de outros estados e, assim, essa ideia que o Fernando deu de fazer esse comparativo de como era a nossa prática clínica quando nós iniciamos o nosso trabalho e como a gente executa hoje, eu achei muito interessante e eu resolvi convidar pessoas com um gabarito muito grande. Nós temos hoje o Dr. Elton, o Cristiano Menezes e o Luiz Eduardo, que são ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Coluna. O Valdemar foi recentemente presidente do Congresso Brasileiro de Ortopedia. E são 4 gerações de ortopedistas, né? O Dr. Elton, depois o Luiz, depois o Valdemar e depois o Cristiano. Mas todos têm muita experiência e, com certeza, principalmente a cirurgia da coluna, eu acho, de todas as áreas, ela tem mudado absurdamente a nossa forma de avaliar os pacientes, de conduzir, não apenas conservadoramente, mas principalmente do ponto de vista cirúrgico. Nosso conhecimento hoje ele vai muito além daquele que nós tínhamos há 10, 20, 30 anos atrás. Então, sem me alongar muito, eu quero passar a palavra inicialmente do Dr. Elton Defino, e ele que é professor da USP de Ribeirão Preto, também presidente, já foi da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Coluna. E, Dr. Elton, a palavra é sua. Muito obrigado pela disponibilidade. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite aos colegas, ao André, a toda a comissão organizadora. Fico muito feliz em ter essa oportunidade de poder apresentar, que é um passado que parece que é recente, né? As coisas passam muito rápido, mas sempre é bom lembrar o que a gente começou fazendo, e como eu disse, parece que o filme passou tão rápido, tá? Eu vou falar das lesões traumáticas. Agora, com certeza. Bom,
Eu comecei a atuar na área da cirurgia da coluna em 1986, né? Aqui no departamento, eles precisavam de mais um para participar da coluna, e o Rodrigues, na época, já era o docente que trabalhava, e eu entrei no grupo em 86, quando eu comecei a estudar, a me interessar por coluna. E esse era o panorama do que se fazia em 1986, e aqui eu coloquei 88, que foi o ano que eu fui para a Alemanha, justamente para aprender novas técnicas. Então, a coluna cervical, o tratamento era extremamente conservador, muito gesso, Minerva, muito gesso Minerva, esse halogesso. As cirurgias se limitavam a essas amarrilhas interespinosas. A anterior, simplesmente, a colocação de enxerto, não se utilizava metal. E na coluna torácica e lombar, as hastes de Harrington, que eram utilizadas para o trauma. Tá? Uma grande desvantagem, porque para você abordar uma vértebra lesada, você utilizava duas para cima, duas para baixo, e às vezes até mais. Tá? Então, esse era o panorama, aí motivado a aprender novas técnicas, a gente foi procurar novos desafios. Nessa época, predominava também em nosso meio as hastes de Luke, né? Hoje, quando você vê uma montagem dessa, com fios subluminares, aí, parece uma coisa tão óbvia, mas era algo muito relevante na época. E existia a tendência de associar o amarrilho do Luke à haste de Harrington. Esse era o panorama, era o que se fazia em termos da cirurgia do trauma, um tratamento assim, muito conservador. Já existia alguma tendência de utilizar as placas de Rockamille, que Rockamille foi um francês aí, pioneiro, né? Mas de uma maneira muito tímida, duas para cima, duas para baixo, nós não tínhamos o material adequado, chegamos a fazer algumas placas, utilizando placa DCP, né? Mas era uma técnica assim, não muito aceita em nosso meio. E já existia a necessidade de, na evolução dos conceitos, né? Mesmo com essas fixações longas, muitas vezes ocorria a perda da redução, como vocês estão vendo aí, tá? E já se procurava uma artrodese mais curta, a não utilização de imobilização externa, porque apesar de você realizar essa fixação longa, o paciente depois era colocado num colete engessado, né? E os implantes também foram melhorando, e não só o implante, mas o conceito. E muito, a coluna adquiriu muito do conceito da cirurgia do trauma, né? Por exemplo, a importância do batente anterior e coisas desse tipo. Então, motivado aí para buscar novas técnicas, em 1988, eu consegui uma bolsa da Alexander von Humboldt e fui fazer meu pós-doutorado na Alemanha. Então, fiquei no centro em Hamburgo, né, aqui à esquerda, no centro de reabilitação, na Universidade de Hannover, na parte da ortopedia, Unistift, em Hannover também. Cheguei a fazer o último curso em Bad Wildung com o Dr. Zilk, e também frequentei Langensteinbach, que era o professor Harms, estava começando, não era uma pessoa ainda muito conhecida, e acabou sendo aí o centro, né, da nossa formação. Foi um período interessante, não só pelo aprendizado de novas técnicas, mas eu tive o privilégio de conhecer a Alemanha, ainda com o muro, aqui vocês veem Berlim, né, o muro. Conheci cidades da Alemanha Oriental, aqui Dresden, Halle, fotos aí da Alemanha naquela época, e eu ainda morava lá quando o muro caiu. Então, ganhei um presente da história de conhecer toda essa história da Alemanha dividida, do pós-guerra, e estar presente quando houve a queda do muro. Quando eu voltei ao Brasil em 1990. Então, a gente trouxe essas novas técnicas que eu vou mostrar aqui e começamos a aplicar aqui na faculdade. Tem uma foto da faculdade naquela época, comparado com a foto inicial, que também cresceu bastante. Uma das técnicas que nós introduzimos aqui foi a osteossíntese do processo odontoide, né? Isso era no Brasil,
pouquíssimos colegas praticavam isso, né? Esse aqui foi o primeiro caso que eu fiz, né? Realmente é um tratamento interessante, na verdade é um parafuso de compressão e um pós-operatório só com um corte pequeno. Essa fratura no passado era tratada com halogesso, com gesso Minerva, e muitas vezes evoluía para uma conservação. Outra técnica que nós aprendemos nessa época foi a artrodese C1, C2, a técnica do Magel, né? A grande vantagem é quando você não tem o arco posterior, você pode colocar o parafuso. E outra colaboração que nós tivemos aí, que depois da aplicação da técnica, a gente acabou fazendo um estudo e propondo uma classificação, que foi publicada no muito importante Acho que vai rodar, né? Alguém está com o microfone ligado. Que é muito importante, não só a largura do istmo, né, mas também o sul. Né? Então, foi algo que também introduzimos e até hoje é muito praticado. Também tivemos a oportunidade de aprender as técnicas de osteossíntese, não só anterior como posterior. Né? Hoje nós dispomos aí de placas modernas, mas no início nós utilizávamos placas de reconstrução posterior, né? Aquelas placas para fratura, seccionávamos, e não tinha como ter essa maleabilidade de hoje, com e usávamos também a placa antiga, que era a placa, as primeiras placas que nós utilizamos na cervical eram placas oriundas da osteossíntese do calcâneo. E outro detalhe importante que vocês observem aqui é que a técnica recomendava que nós tínhamos que atingir a cortical posterior, que é uma técnica que demandava muito cuidado. Né? Que um dos primeiros casos, já com 10 anos de evolução. Então, essa era a placa que utilizávamos no começo, que já era uma grande coisa. Aqui no Brasil, praticamente não existia esse tipo de material. E depois as técnicas foram melhorando, as placas já apresentavam parafusos, que você não precisava ir até a cortical posterior, um parafuso de bloqueio, e hoje no mercado aí existe uma infinidade. Mas isso era novidade, né? Quando nós começamos a fazer isso em 1990, era algo que não era tão praticado no Brasil. Aqui mostrando a fratura, a luxação tratada com essa placa de reconstrução, né? Aquela placa 3,5 a gente cortava, porque não tinha outra para fazer. E o improviso, né, para poder aplicar técnicas, que era uma paciente com 72 anos de idade, metástase de CA de mama na coluna, na parte proximal, e nós fizemos a fixação do occipito cervical com placa de tíbia, né, que nós não dispunhamos dessa tecnologia que tem hoje. Né? Mas foi o início aí para poder aplicar. Isso aqui era um grande avanço, porque você fazia a fixação e percebeu o paciente aí sem dor, né? Uma metástase num local aí que não se podia fazer nada. E hoje já dispomos aí de técnicas muito sofisticadas, que facilitou muito a realização da fixação no occipito cervical e permitiu também o aprendizado dessas técnicas. Isso aqui já é mais contemporâneo, é o parafuso de C1. Alguns falam que foi o Goel, outros falam que foi o Harmer. Eu acredito que todos os dois tiveram a sua participação. Eu, particularmente, aprendi isso na Alemanha com Harmer, e já possibilitando você fazer a osteossíntese de fraturas que a gente tratava de modo conservador. Né? A grande vantagem dessa osteossíntese é você tentar dar uma chance para o ligamento transverso consolidar e refazer a superfície articular. Né? Isso, em 88, seria tração, halogesso e observação. E, nesse período, a anatomia da coluna cervical proximal foi explorada e diferentes modalidades de parafuso foram surgindo, coisa que hoje vocês praticam aí com a maior naturalidade. No campo da coluna tóraco-lombar, o Fritz Magel, que era um suíço, trabalhava em Saint-Gallen, também tive a oportunidade de visitá-lo, ele já tinha esse conceito de fixação curta e desenvolveu esse fixador externo para a coluna, na tentativa de fazer uma artrodese mais curta e economizar segmento.
Uma pessoa também que teve um papel importante no desenvolvimento dessa fixação mais curta foi o Walter Dick, que trabalhava em Basel, né? Esse era o fixador para a primeira modalidade do fixador de Dick, por volta de 82. E o professor Harmes também teve um papel muito importante, não só no desenvolvimento de implantes, mas do conceito. Isso aqui é uma figura do trabalho publicado por ele nos anos 80. Vocês percebem que ele já refazia a coluna anterior, mas ele não usava parafuso pedicular, ele usava gancho, né? Ele tinha o parafuso, mas não tinha o conceito. Aqui é a mesma coisa, olha. Ele fez uma fixação monossegmentar, utilizando o parafuso, que era o parafuso do Zilk, que utilizava para fazer a escoliose, e na parte posterior, ganchos de compressão de Hamilton, né? Então, aí depois os conceitos foram desenvolvendo e passou a utilizar parafuso pedicular. E a grande vantagem dessa técnica da abordagem combinada é que você fazia uma abordagem mais curta e não colocava gesso no pós-operatório. Mas é interessante, o conceito biomecânico veio antes do desenvolvimento dos implantes. Ele foi o grande incentivador dessa técnica. Nós também aprendemos isso com ele e começamos a praticar isso aqui por volta de 1990, né? Fizemos algumas publicações. Interessante que a primeira publicação sobre a técnica do Harmes de fratura, nós que publicamos no European Spine Journal em 1998. Era uma técnica praticada, mas não era publicada. E ele também foi o incentivador da fixação monossegmentar para fraturas, né? Então, aí você tem uma economia máxima de segmento, tá? Aqui um caso, em algumas lesões era possível fazer só por trás, só posterior, né? E que representava também um grande avanço. Por um momento, começamos a fazer a via anterior, né? Muito entusiasmados com a utilização do cage, das fixações anteriores, porque você, por uma via, já tirava o corpo vertebral, fazia uma descompressão ampla, quando necessário, como vocês estão vendo aqui, e utilizava tudo isso na fixação, né? E isso aqui já veio, é mais contemporâneo e já passou também, que hoje o conceito de tratar a fratura toracolumbar mudou bastante. Naquela época, nós não tínhamos os parafusos poliaxiais, e era muito difícil você colocar os parafusos em linha. E nós desenvolvemos esse dispositivo aqui, era um guia para perfurar a coluna em linha, tá? Então, era um trilho, era a maneira de colocar os parafusos alinhados, tá? Interessante que eu tentei publicar isso aqui no Brasil, foi rejeitado, mandei para o exterior e foi publicado no European Spine Journal, só para contar coisas jocosas. Com esse trabalho aqui dos chineses, né, observando que tanto faz você fazer artrodese posterior ou não, que era algo muito recomendado para as fraturas na época, o tratamento mudou. Então, nós começamos a realizar somente a fixação. Nesse período aparece, então, a fixação percutânea e iniciamos, então, o tratamento percutâneo das fraturas, sem realizar artrodese, né? Aqui vocês estão vendo um caso, e o conceito aí já mudando bastante. Isso aqui foi uma quebra de paradigma, porque não se fazia mais a cirurgia aberta, passava-se o parafuso percutâneo, né? E com bom resultado, vocês estão vendo aí, 1 ano de pós-operatório. Então, como eu disse, em pouco tempo as coisas evoluíram muito. Quando nós utilizávamos o enxerto de ilíaco, que era algo fundamental quando se fazia a abordagem anterior, porque não tínhamos o cage, ficava uma deficiência muito grande no ilíaco. E nós utilizávamos a costela para realizar a via de acesso. Então, nós bolamos essa maneira de reconstruir a costela também, isso aqui foi publicado fora, né? Então, é algo que nós desenvolvemos e não usamos mais, porque hoje você não faz. Raramente você tira um tarugo desse do ilíaco e associado a uma ressecção de costela. Então, percebemos que em pouco tempo muita coisa já aconteceu e já passou. E, só para terminar, mostrando também que as fraturas patológicas, né? Aqui não se operava metástase. Esse aqui foi o primeiro caso que nós fizemos em 1990, né? Utilizando o conceito do Harmes, uma metástase de CA de mama. Não tínhamos cage, utilizávamos uma placa
uma placa de osteossíntese, né, associada ao cimento. A técnica foi evoluindo, posteriormente realizada no estudo pela via posterior, e hoje já fazemos a cirurgia só de separação, né? Então, já só mostrando aí como em pouco tempo muita coisa mudou, muito conceito mudou, mesmo em cima dos novos materiais. Então, é isso aí. Espero que eu tenha conseguido passar uma vista rápida aí de uma história do tratamento das lesões traumáticas, que nesses 35 anos aí mudou muito. Acho que houve daquele ponto de partida, que era halo, gesso, tração, conservador, ao que se faz hoje, que é a percutânea e essa infinidade de fixações cervicais. Eu acho que houve um grande avanço numa intensidade e numa velocidade muito grande. Então, é isso, André. Mais uma vez agradeço aí o convite, né? Foi um prazer. Espero que tenha contado um pouquinho da história aí, que o pessoal que mais novo acha que já tudo nasceu assim, não é bem assim, né? E tenho certeza que os outros colegas também vão mostrar coisas interessantes aí na área. Obrigado. Obrigado, Dr. Elton. Excelente palestra. E, como o senhor falou, né, a turma que começa hoje já nasce com um telefone celular, e parece que a humanidade sempre viveu com telefone celular, né? Eu me lembro quando era pequeno, quando chegou o telefone fixo em casa, era uma briga para quando alguém ligava para casa, era a correria para ver quem atendia primeiro. E, enfim, vamos passar então agora para o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo vai falar, vai direcionar a fala dele para a área de deformidades. Tá. Então, vamos lá, Luiz. Está compartilhando a tela ou não? Veja lá. Ainda não. Deixa eu ver aqui. Peraí. Agora sim. Bom, o problema da deformidade da coluna na criança e no adolescente é que ela tem uma gama de doenças diferentes. Então, eu vou abordar um pouquinho assim geral do que foi. Quer dizer, minha residência no Hospital de Clínica eu terminei em 84, daí eu passei no Pequeno Príncipe, daí eu fui para o Sara, em Brasília, que eu tive a oportunidade de usar mais a gente até fez durante a residência os primeiros looks no Hospital de Clínicas aqui em Curitiba, e lá basicamente era uma Harry look mesmo. E voltando para Curitiba, daí eu fui fazer o fellow em Atlanta no Atlanta Scott Schwett com o Raymond Morrissey e com o Douglas Kill, que eram os dois cirurgiões de coluna, e depois no Texas, que tinha uma grande influência do Jean Dubussy, e que houveram algumas modificações. Então, falando assim, basicamente em Atlanta, eu tive a experiência de usar o Dwyer, porque era o Douglas Kill que gostava, depois o Morse usava o Zilke e o Cottrell. Entretanto, isso era 1988, 1989. E eu me recordo quando o Harry Schaffelberger apresentou os meus primeiros 200 casos, porque, na verdade, em 89. Então, realmente, ele era um inovador. E a gente estava aprendendo a utilizar nos dois serviços o Cottrell. Então, realmente, foi uma primeira evolução no sistema que faria uma derrotação e que tinha ganchos e depois parafusos, né? Mas não era um sistema total. Dupla curva era uma técnica extremamente difícil. Luiz, pois não. Só para te interromper, mas porque tu falaste que o Schaffelberger apresentou os primeiros 200 casos de escoliose instrumentada com o sistema de Cottrell do Dubussy, né? Em 1989. Isso, só para esclarecer. É porque tu acabaste não falando do que eram os 200 casos. Esclerose idiopática, isso é. Porque o Jean Dubussy permaneceu com ele, não sei se foi 6 meses, 1 ano, e depois ficou mais 1 ano no Texas. Então, os dois tiveram uma influência muito grande. Assim como o Elton falou sobre a história, a gente vê o quanto influenciou. Assim como realmente o Harry Schaffelberger era um indivíduo muito astuto e muito curioso, que ele foi visitar a Alemanha
o Harms para fazer as ressecções vertebrais por via posterior. A gente vai mostrar a nossa história, porque nós não tínhamos... No Texas, a gente tinha, em Dallas, nós tínhamos a monitorização, mas era só monitorização sensitiva, era só o corno posterior da medula. E nós tivemos casos que foram muito ruins, porque você não capta a sensibilidade da monitorização posterior, não é a mesma do que uma monitorização multimodal, né? Então, foi assim, um momento assim que as coisas foram se modificando rapidamente. Então, quando eu voltei, foi para a eleição do Collor, novembro de 1989. Quer dizer, não sei o que vocês estavam fazendo aí, mas, de qualquer forma, o que nós tínhamos disponíveis no Pequeno Príncipe, que era um hospital, naquele momento, bastante assim, tímido, era Harrington, ácido Luke com fio de amarria subliminar, sem crosslink, era o que havia. Então, era uma dificuldade muito grande. Então, se a gente fosse pegar as crianças com doença neuromuscular, eu cheguei a operar crianças com 12 quilos, 12 anos, quer dizer, desnutrido e mexia abaixo de 14, sem gastrostomia, e se falassem gastrostomia para a família, eles estanhavam o olho assim, minha filha nunca mais vai comer na vida pela boca, era uma coisa surreal. Então, até desenvolver a gastro, viu o Mário Vieira, que é meu colega de turma que fez pediatria e gastroenterologia, um dos melhores gastroenterologistas pediátricos do Brasil. Inclusive, ele foi convidado a passar 3 meses na Austrália, agora, ele está voltando agora no final do mês. As coisas foram se modificando. Então, o instrumental disponível era as hastes lisas de haste, de Harrington, ou a haste lisa, nem era a dobra do Galveston. E como a gente fazia bastante para doença neuromuscular, eu descia lá no subsolo, colocava no torno para fazer a dobra das hastes na técnica de Galveston, porque para dobrar na hora da cirurgia era muito difícil. Então, são 2 dobras bem complicadas de serem feitas. Sem crosslink, enxerto era a cabeça de fêmur que a gente tinha que moer na hora. Às vezes a gente tirava a fíbula e depois ainda tinha que fazer um teste de despertar, que era uma coisa muito complicada. E, basicamente, a técnica era correção das deformidades paralíticas por cantilever, né? A Unirod nunca chegou aqui. Ela poderia ter uma situação similar quando a gente inseria as 2 hastes de Luke com 2 crosslink, que nos permitiam fazer realmente a correção da obliquidade pélvica com as 2 hastes ao mesmo tempo. E o Dan McCarthy, que nunca foi realmente disponibilizado para nós, né? Eu me recordo quando eu estive em Kyoto, que acho que foi 2011, que daí o Lenk apresentou sua comparação. Então, não faz tanto tempo que a gente deixou de fazer as instrumentações dessas com fixação no ilíaco, que o sangramento era maior, a correção da obliquidade pélvica era igual, as complicações de reintervenções eram iguais, e só que o sagital dos parafusos pediculares eram melhores, né? Então, basicamente, a gente conseguia boas correções aqui já com o sistema de conexão transversal, que eu pedi para fazerem, porque não existia, a síntese não entregava para a gente. Mas era o sistema que, ao todo, custava 1.000 e poucos dinheiros, então era extremamente econômico, né? Essa fixação de Dan, para quem não conhece, né, que também era bastante eficiente, e nos Estados Unidos eles podiam fazer ele híbrido com esse apoio na ala sacral, bem como com alguns parafusos pediculares, que permitiam uma ótima correção da obliquidade pélvica e do plano sagital. Então, basicamente, era isso que a gente tinha para esses pacientes mais graves. Mas com um paciente desse, com 110 graus, eu era obrigado a fazer uma via anterior. E provavelmente fazia a via posterior no segundo tempo. Então, algumas vezes eu conseguia fazer no mesmo tempo. Então, dependia. Então, como demorava mais tempo, às vezes a gente começou a fazer um sistema híbrido, um pouco mais econômico, quando foram disponibilizados os parafusos do SS1. Então, a gente fazia a fixação distal e amarria sublaminar para cima, obtendo também uma correção razoável. E, às vezes, a gente deparava com uma situação dessa, com um paciente que tem uma displasia do quadril, ele é deambulador, e dor no quadril. Eu tinha que pensar que esse quadril iria precisar de uma reconstrução. Então, nessa ocasião, para quem não sabe, esse é um retângulo de Harsham, que a gente usou não tanto na paralítica, mas muito
na escoliose idiopática e que ele era bom. Entretanto, pela falta do parafuso que existia para fixar no retângulo de Harshfield, nas escolioses idiopáticas, a gente precisava descer um nível a mais. Isso era uma pena, mas produziam bons resultados. Mas me permitia, nesse caso, eu fazer a reconstrução do quadril com Chiari. Além disso, a gente tinha um grande sofrimento, né? No paralisado cerebral não era tão grande, porque o risco de lesão medular era menor, mas num paciente com escoliose idiopática ou mesmo com uma escoliose congênita, o anestésico era o lotano, que além de anestesiar o paciente, anestesiava a gente, né? Sem bis, a gente saía com uma cefaleia da cirurgia que demorava uns 2 dias para passar. E o wake-up test levava de 30 minutos a mais de 1 hora, então, dependendo de quão profundo o paciente tivesse, né? Então, isso era um estresse enorme. Eu me lembro de uma escoliose idiopática que era uma escoliose idiopática juvenil, e a correção foi boa, eu fiz o wake-up, a menina conseguia mexer a perna direita e a esquerda, que era da concavidade, ela chacoalhou a cabeça nos cotovelos, assim. Então, o que acontecia? Tem que tirar o sistema fora, e depois o que fazia? Recuperou e gesso. Gesso 1 ano. Então, era uma catástrofe quando havia uma intercorrência, né? E nas deformidades mais graves, o que acontecia era isso, era primeiro tempo uma via anterior, a gente tentava fazer o segundo tempo em 15 dias, mas num paciente com doença neuromuscular, podia levar 15 dias, 2 ou 3 meses até ter condições de realmente colocá-lo na sala cirúrgica novamente. Isso aqui o Cristiano teve lá no hospital para a gente fazer o vídeo, ele falta uma finalização. Eu já melhorei ainda mais a minha técnica, Cristiano. Então, eu passei a usar 2 hastes de cromo-cobalto com um conector transversal para fazer a correção da obliquidade pélvica. E aqui, ó, em 3 movimentos de extração, a gente praticamente tem a pelvis nivelada. Então, foi uma evolução de um sistema que era fixação na costela, depois fixação com uma haste que era mais flexível. Então, passando a usar 2 hastes de cromo-cobalto, a gente mantém a haste temporária, coloca a haste da convexidade, tira com uma mínima perda e coloca a haste da concavidade para correção definitiva. E essa é a situação. Então, não precisa uma densidade muito grande de instrumental, com uma correção tanto no plano coronal como sagital muito boas, e acelerando muito o processo de correção. Então, a necessidade de correções por dupla via realmente diminui enormemente. E a mielo, que era um desafio e continua sendo um desafio, na cifose eu sempre fui muito feliz. E tinha uma das pessoas que foi a pessoa que mais operou lá nos Estados Unidos, que aprimorou essa técnica, que foi o Bill Warner, que foi fellow comigo, junto com o Carl Fackler, que ele desenhou essa fixação, em vez de usar o DAN, através do forame de S1. E essa foi a cirurgia que eu continuei fazendo na mielo. Então, mesmo passando com o fio através do forame de conjugação e o fio lá em cima, as correções eram maravilhosas. Entretanto, a escoliose era um desastre. Pela falta do sistema de conexão transversal, você obtinha uma correção temporariamente e as hastes pistonavam, e daí você ficava com a obliquidade pélvica fixa e com escaras, né? Então, isso é o que a gente faz hoje com os sistemas pediculares, fazendo a mesma ressecção, mas com mais estabilidade. E a escoliose, a gente, felizmente, conseguiu... Eu só voltei a operar quando vieram os parafusos pediculares, porque os resultados a longo prazo da escoliose com o sistema de hemorragia sublaminar era catastrófico, né? Então, o parafuso tricortical, ele veio adicionar mais estabilidade, mas a gente ainda tinha problemas de cicatrização. Porque a gente não sabia o quanto os retalhos que eles tinham feito, como que era a cicatriz. Então, às vezes fazia uma incisão e necrosava. Então, quando eu vejo uma situação como essa hoje, eu já planejo diferente. E a gente faz uma das incisões acompanhando a incisão antiga e a outra sem fazer uma ilha como o Y invertido, obtendo correções bem satisfatórias, que ela é bem reprodutível, sem necessidade de expansor ou de cirurgião plástico, né? E nesse paciente eu adicionei eu sei que o Elton tem uma experiência muito grande com artrodese por via anterior, e que foi o que a gente fez bastante nas curvas toracolombares com a haste rígida por um período, e foi o que, depois de muito tempo
esperando para tratar esse menino. Eu pedi para o neurocirurgião ver, ele tinha uma diastema, outro menino andava e tinha uma medula ancorada. Daí eu fui para a técnica antiga, coloquei os parafusos pela frente na área que não podia ser abordado pelo neurocirurgião, porque ele tinha receio que essa criança ficasse numa cadeira. Então, eu fiz o primeiro tempo, e no segundo tempo usei essa do Y invertido, e esse menino ficou muito bem. Então, foram alternativas que a gente teve. Eu vou ser breve, só vou passar rapidamente, senão não vai sobrar tempo para o Cristiano. Quando a gente parava com essas cifoses congênitas progressivas, a gente sabia que isso é um desastre. Esse aqui não é exatamente o meu caso, que esse menino é um pouquinho mais velho, mas esse menino eu operei com 4 anos, foram 2 fíbulas e ele ficou melhor do que estava e nunca teve déficit neurológico. Então, a gente procurava fazer o enxerto estruturado pela frente, artrodese in situ e gesso, e resolvia. E, por exemplo, hemifisiodese, 40% permanece estável, 30% piora e 30% melhora. Então, uma condição muito pouco reprodutível. Essa menina, que era uma menina que estava com 4 anos e progrediu dessa forma, eu coloquei no halo craniano, fiz dupla toractomia, direita e esquerda, e depois fiz uma artrodese posterior in situ, e ela ficou 1 ano na tração halocraniana. E daí, quando ainda lá em 2000, que a gente ainda não tinha aprendido a fazer as ressecções vertebrais, a gente fazia por 2 vias, que nem o Alto mostrou. Ia lá, ressecava a hemivértebra pela frente, eu fazia uma marria sublinar por trás. Não tinha monitorização, eu vou passar parafuso no pedículo, não sabia passar. Ou essa aqui, que foi até a anterior, a gente fazia a ressecção e uma marria sublaminar e ficava compensado. Então, era viável, mas não era o ideal, né? Então, hoje nós temos condições de fazer as coisas de uma maneira muito diferente e com uma técnica muito mais eficaz. Eu vou parar por aqui, porque... essa era a última que eu fiz ainda por via anterior, seguindo os critérios do Cottrell. Todos vocês hoje, se fossem abordar a via anterior e via posterior, abordariam pela convexidade. Mas ele tinha o princípio assim, o enxerto vai ficar muito mais estável pela concavidade. Então, como é que eu ia ressecar L1 sem monitorização? E daí eu fiz, e na verdade, dá para ver que tem um enxerto estruturado na concavidade, no perfil, e a fixação foi feita por trás com parafuso de gancho. A gente já estava autorizado a colocar parafuso na lombar, mas não na torácica. Então, acho que nós tivemos muita sorte pelo que nós fizemos, porque realmente a chance de ter complicações era enorme. Tá bom, eu paro por aqui, obrigado. Obrigado, Luiz. Não por isso. Muito boa a demonstração da evolução da instrumentação e dos conceitos, né, que a gente teve ao longo dos anos. Vamos passar, então, agora a palavra para o Cristiano. O Cristiano vai falar da área degenerativa, do tratamento das doenças degenerativas da coluna, a evolução desde que ele começou a prática clínica dele até os dias de hoje. E o Cristiano, ele é um sujeito que ele é um sujeito de ponta nessa área minimamente invasiva, e ele tem uma experiência muito grande atualmente, então ele tem muito para passar para a gente, comparando do que era quando ele começou para o que ele está fazendo agora. Legal. Obrigado, André. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Eu vou compartilhar minha tela, lembrando que o combinado era o mais velho, que é o Valdemar, falar antes, mas não tem problema. Vamos falar antes do Valdemar. Eu só preciso compartilhar aqui. Quem falou que eu sou mais velho, hein, Cristiano? Tá na cara, né, meu? Só parar o meu compartilhamento. Eu estou com 2 telas. Talvez por isso eu não tenha conseguido aqui. Peraí. É muita tecnologia. 2 telas e tem hora que a gente se embola aqui. Enquanto o Cristiano isso, agora vai dar. Vai acertando aí. Só um comentário que o Luiz falou. Eu gostei da maneira como o Luiz comentou. E não era só ter a técnica, era aprender a fazer a técnica, né? Colocar parafuso no pedículo, há não muito tempo atrás, era algo assim, que hoje parece uma coisa tão óbvia, né?
Outra coisa é a monitorização. Eu gostei que o Luiz tocou nesse assunto aí, porque parece que era algo tranquilo. A gente foi paulatinamente chegando até T12, que os pedículos eram maiores lá por 2004, assim. Depois que eu fui para a Holanda para um curso lá, e o cara colocava até lá em cima, eu fiquei um pouquinho menos covarde, né? Mas assim mesmo a gente tem que entender que, pô, a gente não tinha monitorização naquela época, né? Então era o desafio. Era um estresse. O estresse de esperar aquele meia hora, 1h30 para o paciente despertar era uma eternidade. Era uma eternidade. Fora que a gente saía do campo para ir mexer para se ver se tinha clonos. Se tem clonos, tá tudo bem. Era uma loucura. Era uma loucura. Beleza, vocês conseguem ver aí minha tela? Tudo certo, Cristiano. Pode mandar bala. Então, tá bom. Eu vou falar um pouco, então, da evolução de quando a gente começou para agora nas patologias degenerativas, né? E lembrando que, assim, eu fiz minha residência no Hospital Ortopédico de Belo Horizonte, residência de ortopedia, depois o R4 com o Dr. Roberto Sakamoto. Minha formação foi toda em deformidade, mas depois que eu fui para o Texas Back Institute, em 2004, aí os conceitos de cirurgia minimamente invasiva estavam muito aflorados, eles estavam muito recentes, né? Então a gente queria, na verdade, oferecer para os pacientes alguma coisa que pudesse preservar mais a musculatura e todo o arcabouço músculo ligamentar posterior, evitando as cirurgias abertas, especialmente para... Então eu estava vendo aqui, lembrando dos meus arquivos aqui, uma boa artrodese posterolateral, né? Uma técnica realmente bastante ortopédica, muito enxerto, uma artrodese bem sólida, uma revisão de uma pseudartrose, mas que invariavelmente levava a uma degeneração, a uma destruição de todo o arcabouço muscular posterior, e isso fez com que, de uma forma geral, todas as formas de artrodese por via anterior, lateral, transforaminal, pudessem se desenvolver nesse período. Né? A gente lembra que assim, o conceito básico de cirurgia minimamente invasiva sempre foi utilizar a técnica tubular de descompressão, a utilização de tecnologia de instrumentação percutânea e garantir a artrodese intersomática, né? Como princípio, já que você já não mais não criaria mais todo aquele espaço morto para utilizar as lâminas, as facetas e as transversas como área de artrodese. Então, alguma das coisas, né, que a gente, nessa época, fazia, isso aqui é a minha visita ao Kevin Foley, definitivamente um ícone da cirurgia minimamente invasiva da coluna, e aqui vocês podem ver um vídeo, esse vídeo é de 2007, né? Então, isso é um endoscópio dentro de um tubo de 14 milímetros, né? E aqui vocês podem ver a foto correspondente, que é essa daqui da esquerda, eu e o sempre entusiasta Sakamoto do meu lado, me incentivando a fazer. Quando você vê uma imagem, é uma imagem de uma endoscopia interlaminar dos dias de hoje, né? Essa imagem já tem 16 anos, né? 16 anos a gente fazia com um tubo de 14 milímetros. Então, muitas vezes, quando a gente vê, né, hoje em dia, falando de acesso transforaminal para hérnia de disco foraminal, isso aí é imagem de microscópio também dessa época, né? Então, você vê aqui a raiz transeunte, a raiz, emergente, do lado da hérnia de disco, e eu te garanto, com uma proteção muito maior do que as cegas com um tubo em transforaminal, né? Aqui também, nessa época, a gente publicou no livro do professor Tarcísio a técnica de foraminotomia cervical posterior por tubo, né? Então, a mesma coisa, eu e Sakamoto sempre um tubo de 14 milímetros, uma incisão mínima, e as imagens que você vê aqui, ó, podem ser hoje muito colocadas aí nos cursos de endoscopia. Mudaram-se os nomes, né? Agora é IAP, SAP, V-Point, mas, na verdade, a tecnologia ela envolveu uma progressão da imagem, não. Da técnica a gente já, né, isso já tinha sido descrito há muito mais tempo. Aqui a forma com que a descompressão, a laminoplastia, né, o over the top sempre foi feita, então
tubos também bem pequenos, de 18 milímetros, e a descompressão over the top, com preservação muscular completa posterior. Vocês veem aqui a qualidade da descompressão do canal em pacientes, principalmente idosos, levando a cabo aí alguns conceitos de preservação. Mas como, assim, talvez a área que mais tenha sofrido impacto é a área que envolve instrumentação e fusão, né? A gente sabe que a descompressão é um ponto fundamental nessa cascata, mas que tem outras coisas aí que a gente pode chamar atenção. A gente sabe que a artrodese intersomática não é nova, então Cloward, em 1953, descreveu o PLIF, depois o Harms, em 82, o TLIF, né? Mas essa era a forma, em 2003, quando eu ainda era residente, que o TLIF era feito, né? Então, você via aqui os cases de Harms assim, bastante delgados, com pouca altura, sem ganhar nada de lordose, e, na verdade, ali tentava-se somente obter uma artrodese mais sólida. Em 2004, quando eu voltei dos Estados Unidos, quando eu voltei do Texas Back, nós pudemos introduzir aqui no Brasil a técnica de artrodese transforaminal, o MAS TLIF, né? Com esses tubos, que são vídeos, por exemplo, de 2007, lá no INTO, né? Então o Schettino me chamou, porque era uma novidade, e lá no INTO eles com uma estrutura enorme para fazer filmagem, para fazer documentação. Então eu fiz essa cirurgia lá ao vivo e a gente filmou, né? Então uma artrodese minimamente invasiva realizada aí há 16 anos atrás. Conseguia, né, uma bela preparação dos endplates, uma bela enxertia e artrodese sólida, muito adequada. A gente tem aí, hoje mesmo eu reoperei um paciente que eu havia operado em 2010, fez uma doença no nível adjacente, e quando a gente vê a qualidade da artrodese é uma coisa incrível. Tinha-se os desafios todos, né, principalmente utilizar tubos assim, de forma muito angulada para essas espondilolisteses em L5-S1. Era realmente bastante desafiador. E aí a gente teve a oportunidade, com o incentivo aí da revista Coluna, em especial aí do professor Elton, de tentar colocar isso, né, para a nossa comunidade científica. Então, as primeiras publicações nessa área do Brasil, a gente começou a colocar na revista Coluna. E quando chegava assim, a múltiplos níveis, então eu estava totalmente satisfeito, 15 anos atrás, 16 anos atrás, com um TLIF minimamente vazio para um nível, para 2 níveis. Mas quando a cirurgia se tornava 3 níveis, eu te digo que era realmente bastante desafiador, bastante complexo, porque era muito trabalho para você conseguir fazer isso de uma maneira menos invasiva. Aqui umas das coisas, dos primórdios também, isso aí é a primeira cirurgia com o ARM e navegação que eu pude fazer em 2012, no lançamento disso aí, foi o segundo OARM do Brasil. E o que a gente tinha, como eu falei, era sempre assim, uma obtenção de uma excelente artrodese nesse segmento, mas como vocês podem ver, pecando num fator essencial, né, que era a lordose do segmento. Então, apesar da técnica ser menos invasiva, de ser bastante interessante, a gente não tinha aquela preocupação em restabelecer a lordose. Sabíamos que a lordose era importante, mas esses cases oblíquos, tipo bullet, eles estavam longe de obter aí uma lordose segmentar adequada. Então, aqui vocês podem ver, né, em 2006, 2 incisões do tamanho da moeda de R$1, e uma terceira incisão onde a gente tirava o enxerto da crista percutaneamente para usar nessas artrodeses. Hoje, eu estou longe de achar que o TLIF é uma técnica que acabou, eu só acho que ela pode ser melhorada. Então, hoje a gente utiliza esses cases bem anteriores, né, para obter uma lordose segmentar melhor. Já adianto, o desafio ele é muito maior do que o desafio daquela época, porque você colocar um case nessa posição através de tubos e cases assim, esse é um case expansível, tecnologia mais recente, mas tecnicamente a gente vê que não é uma coisa tão reprodutível, não é para qualquer um, né? Você conseguir realmente uma lordose segmentar. E aí também aumentam, obviamente, as complicações, porque à medida que você vai colocando cases maiores
mais anteriores, você vai forçando o limite da técnica e, portanto, você vai tendo mais lesão de raiz, vai tendo mais tipos de problema. Então, o que me fez mudar muito das vias posteriores para as vias anteriores, minimamente invasivas, foi todo o conhecimento que surgiu acerca da lordose segmentar, em especial no terço inferior da lordose lombar, entre L4 e S1, que a gente sabe que tem que ter aí uma lordose adequada, de acordo com a incidência pélvica do paciente, porque senão o que acontece é isso. O que acontece é uma síndrome transicional ocasionada por um flatback iatrogênico, né? Isso aí eu acho que nós todos que mexemos com coluna, a gente vê isso diariamente acontecendo nos nossos consultórios. Infelizmente, até hoje se faz artrodeses que iatrogenicamente deixam o paciente flat no nível segmentar mais baixo. O ALIF, ele não é nada novo na minha vida, mas assim, durante a minha residência no aeroporto eu fazia ALIFs com queijos rosqueados, tipo PK, mas eram queijos realmente muito limitados, né? A técnica do MAS ALIF mesmo, o Mini ALIF, eu também aprendi lá no Texas Beck, eu tive a oportunidade de publicar esse trabalho com o Jack Ziegler e o Rashbaum, que era a minha primeira experiência com cirurgia minimamente invasiva. E olha como é que os conceitos, na verdade, eles são conceitos e princípios, eles não mudam, né? Então, descompressão indireta, técnica anterior, restauração da lordose. Parece uma aula de hoje, né? Mas esse é um caso feito em 2004, lá no Texas Beck. Aqui, só chamando a atenção para a história, né? Isso aí não é nem o Sexton 1, esse é o protótipo do Sexton da Medtronic, que eu tive a oportunidade de usar nos Estados Unidos. Então, numa época que o parafuso percuticular percutando no Brasil era uma raridade, né? As coisas foram evoluindo, a gente usou material nacional para fazer esse tipo de coisa, e hoje, felizmente, a gente tem materiais mais modernos. Dentro desse conceito, eu falei lá atrás, eu ficava aí muitas horas para fazer um TLIF minimamente invasivo de múltiplos níveis. Então, meu interesse no XLIF, na cirurgia transpulsor, surgiu por quê? Porque com essa formação de deformidade, eu queria levar para a deformidade do adulto os conceitos de cirurgia minimamente invasiva. Então, assim, eu achava, e eu continuo achando até hoje, que a formação de deformidade ela traz uma formação sólida para o cirurgião de coluna, e aí essas técnicas mais modernas, instrumentações mais modernas, elas podem trazer aquela experiência de diminuir a morbidade, mas que você possa fazer as coisas em conjunto, né? Então, o XLIF entrou na minha vida inicialmente para fazer múltiplos níveis, mas aí eu me deparei com situações cada dia mais corriqueiras, transpessoas, em caso de um único nível, com descompressão indireta, restauração da lordose, restauração dos parâmetros espinopélvicos, incluindo pacientes com algum tipo de deformidade, a gente poder usar softwares intraoperatórios para determinar se o restabelecimento da lordose tinha sido adequado, e levando a cabo, né, todos os conceitos mais modernos de cirurgia minimamente invasiva. E o que eu faço hoje, assim, o que eu mais publico, ano passado a gente teve a oportunidade de publicar vários trabalhos internacionais nessa área, é o que a gente chama de Single Position Surgery, né, que é fazer a abordagem tanto anterior quanto posterior da coluna do paciente. Esse slide está meio fora de local, na verdade, aqui é uma doença juncional de um L4-S1 iatrogenicamente colocado em flatback, mas aqui a gente tratando isso com 2 cages hiperlordóticos do tipo ACR. Mas voltando, a técnica do Single Position Surgery é isso, né? Você poder abordar a coluna de maneira anterior, no caso de L5-S1, lateral para os níveis L4, L5 e acima, e fixação pedicular percutânea com paciente em decúbito lateral. Isso traz para a gente muita eficiência, muita agilidade, né? Você não ter que gerar o paciente de decúbito durante esse tipo de reconstrução e nos permite, portanto, fazer isso sem necessidade de cirurgião de acesso, como esse trabalho que a gente teve a oportunidade de publicar o ano passado no European Spine Journal. Aqui uns detalhes da técnica. Você pode procedimentalizar, né, o acesso,
fazendo com que a abordagem anterior seja realmente reprodutível para o cirurgião de coluna. E tendo aí a abordagem anterior muito adequada e restaurando finalmente a L4-S1 de uma maneira menos invasiva, eficiente, efetiva, rápida e garantindo a lordose daquele segmento, né? Os conceitos de descompressão indireta, vocês sabem, fazem parte disso, né? Mas eu queria só mostrar que quando necessita, a gente não tem que ser extremista com as coisas. Então, quando um paciente tem uma estenose grave e que necessita de uma descompressão direta, ou tem um cisto sinovial, ou tem um fragmento de disco extruso dentro do canal, a gente pode usar aquela velha técnica tubular, mas com o paciente em lateral também, e fazer esse tipo de reconstrução sem necessidade de mudar o paciente de posição. Então, era basicamente isso, André, que eu queria mostrar para vocês sobre a evolução aí do que eu fazia e do que eu faço hoje em termos de cirurgia na coluna degenerativa. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Muito boa conferência. Então, agora eu vou passar para o meu colega de faculdade, meu sócio, meu irmão, Valdemar. O Valdemar, a gente tem uma história bastante interessante, porque nós estudamos juntos, nos formamos juntos na faculdade, em Florianópolis, e cada um seguiu o seu caminho, foi fazer residência fora, cada um fez ortopedia. O Valdemar foi direto para a cirurgia da coluna, eu fui fazer ortopedia pediátrica, depois, durante a ortopedia pediátrica, com a vivência com o Luiz Eduardo, eu me interessei pela cirurgia da coluna também, na correção das deformidades da coluna na criança e nos adolescentes. E aí eu e o Valdemar voltamos para casa, para Florianópolis, na mesma época, e combinamos de trabalhar junto, e desde então a gente não se largou mais. E o início foi, assim, praticamente ninguém fazia cirurgia da coluna aqui, tinha apenas o doutor Antônio na cidade, que ele operava muito pouco, e a gente começou do zero aqui, fazendo cirurgias bastante, eu diria, bastante interessantes do ponto de vista de história, né, Valdemar? Então, eu vou passar para o Valdemar agora, ele vai fazer a intervenção dele e depois a gente bate um papo aí. Eu vou ser breve para depois a gente bater um papo. O que o André comentou, a gente praticamente trilhou uma jornada junto e voltou quase no mesmo tempo, né, André? Em 96, eu acho que uns 6 meses de diferença, mais ou menos. Tu veio um pouco antes, eu cheguei um pouquinho depois. Retornamos para Florianópolis, ele indo para o hospital infantil e eu indo para o hospital de adulto aqui. Na verdade, a gente voltou juntos, só que porque nós passamos no mesmo concurso aqui, no concurso público, só que daí tu saísse para ficar 6 meses na França e voltar 6 meses depois. Daí que a gente começou a trabalhar juntos. Isso. Essa ida na França foi muito interessante, porque eu fui lá para o hospital Pitié, que era do pai Camille, que tinha falecido 2 anos antes, né, como o Dr. Elton colocou em 94, e o chefe era o Gerard Sayan, e lá, assim, a diferença do que tinha no Brasil, que eu tinha visto ali, eu estava no INTO, na época, 1 ano, e depois, antes, no Miguel Couto, parafuso pedicular já sendo feito de rotina lá, fixação percutânea para fratura da espondilose traumática do enforcado do axis. Visitei o serviço do Cotel Debussy, lá o ambulatório deles, para ver o CD que já estava, como o Luiz falou, já há 8, 10 anos desenvolvendo. E voltando aí na metade do ano 96, realmente é um choque de realidade, né? A cidade aqui era uma cidade, na época, muito provinciana. Como o André falou, tinha um ortopedista que fazia coluna, e ele se dedicava no hospital, basicamente, a fazer trauma medular, tóraco-lombar só, porque a cervical quem fazia era o grupo da neurocirurgia. Então, a neurocirurgia aqui tocava toda a parte cervical e tocava as hérnias discais. E o que era de trauma, aí era o colega ali da ortopedia que fazia, sempre auxiliado pelo neurocirurgião que fazia o acesso e ele só instrumentava. E na época era retângulo e a Hilux, né? Que era o que tinha. A maioria das fraturas, como o Elton comentou lá no início, também era muito tratamento conservador.
né? Então, era muito gesso, colete gessado, e as fraturas mais graves, as fraturas mais complexas, aí ia para o Arrington ou ia para o retângulo. Esse choque foi muito grande, né? Eu vou botar só alguns casinhos para mostrar como é que era o que a gente fazia na época, né? Deixa eu abrir aqui só rapidinho. Ok? Ok. Tá. Então, essa aqui é uma época, naquela época, imagina lá em 96, a gente chegava no hospital, onde eu estava, Dr. Luiz de Vicente trabalhava no outro hospital que era de caridade, devia ter na cidade, se eu não me engano, vou chutar uns 20 ortopedistas ou um pouquinho mais. No hospital onde eu estava, tinham 8, e cada ortopedista, cada caso que chegava, abraçava e tinha que tocar tudo até o fim. Uma fratura em híbrido enforcado, como ela tinha uma fratura de tíbia e fíbula associada. Tomografia que a gente tinha disponível na época era uma tomografia muito precária, não era multi-slice ou ressonância e tomografias que hoje em dia a gente consegue. Tratamento era geralmente botar uma tração. A fratura do tornozelo da tíbia eu tinha que operar, porque era caso do plantonista que absorvia o caso, não existia grupo de especialidade. E acaba colocando um halocolete ou um colete gessado no paciente. Esse aqui é um outro acidente de trânsito também, tinha dor na cervical, fazia uma radiografia com elevação do ombro, né, para pegar a transição, a tomografia mostrava alguma coisa, a fixação que a gente tinha, o doutor comentou, na frente, a parte anterior não tinha placa, a gente não tinha placa de fixação, não tinha cage na época disponível aqui no SUS, nem no privado, e colocava enxerto tricortical do ilíaco pela frente, fazia uma fixação posterior que dava. Fazia amarria, fazia, às vezes, a colocação de placa e os parafusinhos da via posterior. Aqui é interessante que as plaquinhas também eram improvisadas, não era material pronto, a gente pegava de um instrumentador de uma empresa que trabalhava ali do trauma com a gente, ele pegava as placas de pequenos fragmentos e usinava lá na empresa, cortava em 3 furos, 4 furos, 5 furos, e a gente usava essa placa de pequenos fragmentos para fixação das fraturas na via posterior. A evolução foi muito do que o comentado já por todos. Aqui eu botei só casinhos simples lá para a gente ver o que era. E aí, com a chegada, óbvio, das instrumentações mais complexas, com o tempo a gente foi, e principalmente através de viagem, curso, estudos e conhecer serviços fora, a gente foi moldando o nosso serviço aqui, criando condições para conseguir realizar cirurgias com melhor qualidade. Os instrumentais de parafuso chegaram logo depois, o André depois já tinha disponibilidade também de outros materiais, fora o ar e o retângulo, começou com gancho, começou com até chegar aos parafusos, que é o que a gente desenvolveu. E aí, o resultado, depois de todos esses anos, muito diferente do que a gente tinha de condição de operar, é a gama de materiais aí que o Luiz, o Dr. Elton e o Cristiano mostraram, a fixação da trodese anterior, da fixação da trodese lateral, via posterior, osteotomias para redução, monitorização, enxerto de banco, fixação de parafuso da via posterior, via anterior, espaçadores, acessos minimamente invasivos, a cirurgia endoscópica, né, de um ano para cá, 2 anos para cá, dentro de um boom, né, depois da liberação. Antigamente a gente fazia também a tubular, eu tinha começado com o destandor, que era muito precário, e depois a gente partiu para a fixação tubular, que o Cristiano tinha falado ali, e hoje com a vídeo, começando a desenvolver e aprender para conseguir evoluir, porque a gente não pode ficar parado, né? Então, eu acho que essa diferença brutal ali, a gente veio de uma geração
que pegou desde o básico da instrumentação, de praticamente não ter nada, vou brigar para criar espaço aqui. Quando a gente chegou, eu literalmente tive que brigar pelo espaço no hospital onde a gente estava, porque a neurocirurgia dominava grande parte das cirurgias ali, mas com o tempo a coisa foi se acalmando. Hoje em dia não existe mais nenhum tipo de rusga, e a gente conquistou os espaços através dessa evolução na qualidade dos atendimentos, dos serviços, dos resultados. E o que a gente tem hoje de equipamento instrumental é algo fenomenal, e eu acho que o que eu estimulo a todos é que tem que escrever, fazer trabalho, viajar, olhar serviços, tem que viajar e olhar lá fora para você abrir a tua mente, teus pensamentos para novos horizontes e novas cirurgias. E nunca ficar parado, né? Porque, como o André fala, só fica parado quem é poste, né? Então, a gente tem que tocar a vida. E eu acho que era bem resumo isso, André, mais ou menos, mais o passado que a gente tem, e o presente. Os três ali, colegas, já deram um excelente resumo do que o arsenal de cirurgias, procedimentos, técnicas que a gente tem hoje em dia, né? Obrigado, Valdemar. Então, acho que a evolução da cirurgia da coluna nos últimos 30 anos foi uma coisa absurda, assim, né? A gente passou de uma fase romântica, eu diria que quando a gente começou a trabalhar, era uma fase romântica, né? A minha formação foi primeiro de ortopedia pediátrica, e aí eu fui para a Santa Casa de São Paulo fazer cirurgia da coluna. E a primeira vez que eu passei um field look sublaminar foi num paciente privado do Dr. Valdemar de Carvalho Pinto. Aquilo ali foi uma reemoção, né? Então, passar field look sublaminar, meu Deus do céu, né? Era um negócio assim. E aí a gente começou a trabalhar aqui, nunca ninguém tinha operado escoliose aqui na cidade. Então, conseguir um paciente pelo SUS para operar escoliose era uma dificuldade, né? E quando nós começamos a trabalhar aqui, eu acho que tem alguns relatos que são interessantes da gente passar, né? Eu me lembro que a minha formação eu vi field look, Arrington, Look, né? Luke Galveston, e isso é o que tinha de instrumentação, e artrodese in situ e tração. E aí o Valdemar, comecei a operar, e o Valdemar, eu vi uma fratura de cervical, o Valdemar pediu lá uma furadeira Black & Decker, daquela preta, que a gente apertava e ele, depois que tirava o dedo do gatilho, ela ainda continuava girando mais um tempo, e aí ele começou a furar para fazer com a broca direto para fazer o furinho do parafuso de massa lateral, e a gente cortava a plaquinha terço de cano com o Ricardão, e aí fixar a fratura de coluna cervical por via posterior. Se a gente vê hoje, quem opera hoje, pensa que a gente já fez isso algum dia, é coisa de maluco, né? E a gente, quando começou a trabalhar, hoje, você chega no centro cirúrgico, tem instrumentadora, tem o instrumentador da empresa que traz toda a caixa de instrumental para você. Nós, no início do nosso trabalho, eu tive que comprar todo o instrumental para a gente fazer cirurgia, né? Eu comprei do meu bolso toda a caixa de instrumental, COB. O Luiz Eduardo me ajudou lá, compramos Mixter, enfim. E o Valdemar trabalhava no hospital público de adulto, eu no hospital público, hospital pediátrico, infantil. Então, a caixa de instrumental era única, e quem tinha que levar o instrumental de um hospital para o outro éramos nós. Não tinha quem fizesse isso, né? O cara da empresa, ele não estava nem aí para a gente, porque Arrington e Luke não dava dinheiro para ninguém, então ninguém estava nem aí, estava interessado em colocar prótese ou qualquer outra coisa que fosse interessante financeiramente. E a gente dizia, vai ter uma cirurgia lá na sexta-feira que vem, passa lá no hospital, pega, porque eu não vou levar. Então, a gente colocava no nosso carro, levava de um hospital para o outro, e a nossa caixa de instrumental girava no hospital pediátrico, no hospital de adulto e no hospital privado, que era o hospital de caridade. Eu me lembro de algumas outras passagens também.
Eu tive uma paciente que a gente colocou em tração aqui, escoliose congênita, fiz uma via anterior, deixei na tração gravitacional e ela começou durante a tração, com liberação piramidal. Começou a desenvolver espasticidade, a gente tirou da tração, colete gessado, 8 meses de colete gessado para consolidar a artrodese in situ anterior e posterior. Então, a gente não tinha nenhum tipo de controle, né? Não tinha monitorização. As primeiras cirurgias, não havia esse conhecimento por parte dos anestesistas de relaxar o paciente, não relaxar o paciente, deixar a PAM mais baixa para diminuir o sangramento. Então, era um trabalho afastar toda aquela musculatura, sangrava para caramba, era duro, cansava. Eu aprendi com o Luiz Eduardo também no dia anterior à cirurgia, passava no hospital e deixava todos os fios de Luke preparadinhos para no dia seguinte, durante a cirurgia, não precisar ficar dobrando o fio de Luke e fazer a cirurgia. Então, foi um início bastante difícil, né, Valdemar? Começar do zero aqui, sem ninguém nos dando um suporte, porque é muito mais tranquilo quando você vai para uma cidade e você tem uma pessoa mais velha te dando uma certa orientação. Agora, você começar uma área diferente numa cidade e ninguém para te dar suporte é pesado. E a gente não podia errar, né, Valdemar? E as coisas foram evoluindo, né? Então, eu acho que o desenvolvimento dos instrumentais de implante associado, graças a esse desenvolvimento dos instrumentais de parafusos pediculares, que a gente depois subiu para a coluna torácica, permitiram o desenvolvimento de uma série de técnicas de osteotomia, de liberação da coluna vertebral, as ressecções vertebrais, associada ao desenvolvimento na monitorização neurológica, como o Luiz Eduardo falou, a monitorização não apenas sensitiva, mas motora, né? O controle do sangramento que a gente tem hoje, e aí, com tudo isso, a evolução do conhecimento, né? Então, o conhecimento do alinhamento, os conceitos evoluíram, conhecimento evoluiu, hoje a gente sabe quanto que a gente precisa de lordose em cada nível, que entre L4 e S1 você precisa ter 35 graus de lordose e que o restante, a parte superior da coluna lombar é que vai se adaptar verdadeiramente à incidência pélvica. Quer dizer, incidência pélvica é uma coisa que não se sabia, que não existia, né? E quando a incidência pélvica surgiu na década de 90, também não sabia muito para que servia. Então, eu queria só compartilhar apenas um único caso para mostrar disso tudo que a gente passou, o que a gente consegue fazer hoje, né? Então, esse aqui é um menino que veio tratar com a gente de Manaus. Vocês estão vendo aí? E esse menino tinha uma escoliose idiopática. Na verdade, eu não tinha... Depois, durante a cirurgia, eu percebi que era uma escoliose idiopática. De início, eu achava que era uma escoliose congênita. Então, ele veio com esse grau de deformidade com 15 anos de idade. Essa deformidade grave aqui, da coluna, extremamente rígida. E aí começa, né? Bom, como é que a gente vai... O que a gente vai fazer para poder dar um alinhamento melhor, para que ele possa ter uma boa qualidade de vida, né? Aí precisa avaliação. Então, a gente já vê aqui uma tomografia computadorizada com reconstrução tridimensional. Aí a gente solicita, e eu não tenho a foto aqui, mas a gente tem o modelo tridimensional da coluna impresso em 3D, o que nos facilita muito, é como se fosse uma navegação, que não foi falado aqui também. Aí o conhecimento da ressonância magnética também é outro advento que permitiu evoluir muito na cirurgia da coluna. Quando a gente começou, o que a gente fazia era mielografia e, no máximo, uma mielotomografia para saber o que podia estar havendo dentro do canal medular. E pela falta da ressonância e da monitorização, escoliose congênita não se instrumentava. O que a gente fazia é aquilo que o Luiz Eduardo mostrou, fíbula anterior e artrodese in situ posterior e gesso por 6 a 8 meses, né? Então, aqui a gente vê que tem uma medula deformada, comprimida no pedículo da concavidade. Então, a gente tem essa classificação do Lenk, mostrando que esse é o tipo de medula que tem alto risco de evolução
de evoluir com alteração na monitorização neurológica durante a cirurgia, e o conhecimento da taxa de deformidade angular, quer dizer, o Deformity Angular Ratio. Então, com isso aqui, a gente sabe que esse é um paciente de alto risco, né, para desenvolver alterações na monitorização durante uma cirurgia. Então, aqui está as fotos pré-operatória e transoperatória dele. A gente vê o grau de cifose que a coluna tinha, praticamente 90 graus de rotação. E com o conhecimento daquela compressão da medula no pedículo da concavidade, então, o que é que nós fizemos? Então, primeiro a gente descomprime o pedículo da concavidade. Aqui está a medula ainda presa, aqui é a laminectomia só da lâmina do lado direito, da lâmina inferior. Aqui a lâmina do lado esquerdo, uma haste de fixação temporária. Aqui a medula ainda suspensa pelo pedículo da concavidade, e depois que esse pedículo foi ressecado, os 2 pedículos da concavidade, a medula, então, ela desaba e fica descomprimida. Aí, então, a gente pode realizar a ressecção de 2 corpos vertebrais para, então, conseguir a correção da deformidade. E aí a gente tem, graças a isso, só pode ser feito porque a gente tem monitorização neurológica intraoperatória, os protocolos que a gente sabe o que fazer quando acontece alguma alteração, um time dedicado de cirurgia, tudo isso permite com que a gente possa obter, então, esse tipo de correção, né, que jamais a gente conseguiria cerca de 15 a 20 anos atrás, com certeza. E aqui está o grau de correção que a gente obteve nesse menino. Então, eu acho que esse caso ele exemplifica bem da onde que a gente saiu para onde que a gente está hoje, né? E quero abrir aqui a palavra para o Dr. Elton, para o Luiz Eduardo, para o Cristiano e para o Valdemar. André, doutor Luiz Fernando? O doutor De Vicente, o senhor quer falar, mas tem que tem que desmutar. Isso. Isso agora. A história de vocês está ótima. Recordar é viver. E a minha história tem ainda uns 15 anos antes de que vocês começaram. Eu fiz muita biópsia de coluna com compasso de Ottolenghi. Isso você nem sabe, eu acho, o que é. Eu também usei para fazer isso. Era o compasso de Ottolenghi que a gente fazia as biópsias. Na emergência, a gente usava aquela mesa, tem uma mesa com 2 hastes para fazer uma redução das fraturas em compressão da coluna. Era muito gesso, né? E quando eu tive também na Itália com o professor Roberto Ponte fazendo escoliose, aí quando eu cheguei queria comprar uma mesa de Richter para fazer gesso, não conseguia comprar nada, ninguém dava apoio, e foi bom quando vocês chegaram e que começaram a fazer a parte cirúrgica. Então, olha, foi muito bom reviver, recordar e ver vocês aí comentando as histórias, mas a minha história é muito mais antiga ainda. Na próxima reunião eu vou contar muitas histórias do meu início também no tumores ósseos e outras coisas. Parabéns pela reunião, muito boa, muito bem pensado em falado sobre as nossas reuniões antigas, sobre o que nós fazíamos antigamente. E hoje eu estou aqui na casa de um amigo, numa reunião, por isso usando o celular, mas na próxima eu vou estar em casa preparando para poder conversar com vocês. Tá? Um grande abraço a todos. Um abraço, doutor Luiz Fernando. Ia falar sobre a investigação, que era uma dificuldade, porque o radiologista não queria injetar o contraste para fazer a mielografia. Você tem que pôr na mesa e fazer o trem, o reverso, para ver o contraste circulando. Então, ele disse que não recebia nada, não ia injetar. O radiologista disse que não ia injetar. Então, era para conseguir um exame numa cifoescoliose congênita, era uma dificuldade. A gente tinha que implorar. Então, assim, a gente sabia que tinha que fazer, sabia que tinha problema e não tinha a boa vontade das pessoas para resolver. Então, a gente realmente a gente tinha que, assim, era pelear. O negócio tinha que lutar a cada dia para conseguir fazer as coisas. E se a gente for olhar em retrospecto, os pacientes que a gente operou antes de 2000, pacientes graves, com via anterior e via posterior, a gente não tinha, quer dizer, não vou dizer que a gente nunca tenha tido, mas assim, para o tipo de paciente que a gente tinha que não melhorou, a gente tinha muito pouca intercorrência pós-operatória e lesão neurológica. Eu acho que a gente realmente tinha alguém nos guiando lá, porque, olha,
era para ser muito pior. Essa parte da mielografia, lá na Santa Casa de São Paulo, tanto era assim que na quinta-feira nós que íamos para o setor de radiologia, os fellows da coluna, nós que fazíamos as punções daqueles pacientes com estenose de canal lombar para fazer a mielografia, e aí depois encaminhávamos eles para a mielotomografia e poder entender um pouco do que estava acontecendo. Outra coisa que eu também esqueci de falar é a mesa de Risser, né, que se usava para fazer muito gesso, muito gesso a gente fazia, e hoje a gente tem a mesa transportada, mas praticamente ela se tornou inútil, a grande maioria dos serviços no Brasil acabou se perdendo as mesas de Risser, e hoje a gente tem essas mesas de gesso dentro do centro cirúrgico para fazer colete gessado em escoliose nisso precoce, né? Então, é outra mudança de paradigma também, né? Cristiano, alguma coisa a acrescentar? Não, eu só estou me deliciando realmente com as histórias, né? Principalmente a cirurgia da coluna tem a sua origem, né? E boa parte do desenvolvimento, e vendo um caso igual esse que você mostrou agora, deixa a gente muito feliz, né? O que nós estamos conseguindo alcançar nos dias de hoje. André. Diga. Então, parabenizar a todos pelas apresentações. A gente falou bastante coisa antiga aí, né? E o Daniel, acho que mandou aqui também. A gente agora aqui em Criciúma vai começar a usar o robô, né? O Mako e tal. O que vocês acham que vai ser o futuro da cirurgia da coluna? Vocês mostraram bastante coisa nova já, mas o que vocês acham que vai vir aí pela frente, seja na área de deformidade, seja na área degenerativa? Vocês? Eu acho que está vindo essa parte do robô, né? Cirurgia com robô está vindo forte. As cirurgias cada vez com menor invasão, minimamente invasivas, endoscopias, o Cristiano pode falar muito bem disso. A navegação também vai ajudar muito. Hoje em dia a gente não tem aqui no nosso meio, mas a neuronavegação, você colocar um parafuso pedicular num pedículo completamente displásico, com segurança e tranquilidade, sem precisar se estressar. Outra coisa que eu acho interessante da gente falar também é o seguinte, né? Hoje em dia, os fellows os residentes vêm a gente operar e botar parafuso freehand, com uma série de parafusos em 45 minutos, 1 hora, preenche a coluna inteira de parafuso, com relativa facilidade, porque a gente está mais treinado, e acho que aquilo é simples, né? Só que para chegar nesse ponto, foram algumas décadas, né? Foram colocando parafuso, a gente começou a colocar parafuso lá em 1990, e para chegar no ritmo que tem hoje, foram mais de 20 anos. Então, a compreensão da anatomia tridimensional na nossa cabeça, para entender onde é que deve estar o direcionamento do pedículo, isso não é do dia para o outro. Então, isso é um exercício muito grande que a gente faz com o cérebro da gente para tentar compreender e ter a noção da anatomia tridimensional. Isso facilita muito depois que a gente aprende, né? Cristiano, doutor Elton, o que vocês têm a acrescentar com relação ao futuro? Olha, não é futuro, mas eu acho que um ponto importante aí que a gente tem que mencionar, houve realmente um progresso tecnológico, de conhecimento, mas também uma facilidade de aprendizado. Eu acho que isso tem que ser mencionado. E também o papel que as sociedades aí, especialmente a SBC, desenvolveu. Vocês lembram, porque vocês falaram, foi visitar o fulano, a dificuldade que era você conseguir um estágio no exterior, alguém tinha que apresentar, era carta. E hoje, eu acho que até a mentalidade mudou, né? Você tem fellow, você tem cursos, workshop. Eu acho que isso também ajudou bastante, o papel da sociedade, né? A própria sociedade de coluna aí tem um papel ativo já há muitos anos com curso, workshop. Então, acho que isso aí
tem que ser mencionado. Com relação ao futuro, eu acredito que a tecnologia, não só robótica, mas do outro lado os biológicos, né? A gente já observa aí no tratamento oncológico uma evolução muito grande, algumas doenças aí não oncológicas também já recebendo um tratamento precoce e melhorando muito a parte clínica, né? Então, eu acho que a cirurgia menos invasiva, endoscópica e os biológicos, né? E agora, algo que está começando, e é uma pena que não está sendo bem aproveitado, né? É a parte da medicina regenerativa, né? Que é outra realidade aí. Pena que existe aí uma cortina de fumaça aí e falta um pouco de coisa científica, né? Mas é algo que eu acredito que veio para ficar, né? Então, essa é a minha visão do futuro, não sei. Cristiano, para encerrar, o que é que tu enxerga no futuro? Eu vejo a evolução tecnológica, em especial na coluna. Eu acho que a navegação vai ter um papel, ela tem hoje um papel mais importante do que a robótica. A robótica ela vai realmente interessar o dia que o robô conseguir fazer mais do que instrumentação, né? A instrumentação, em tese, é a parte mais reprodutível da cirurgia, né? Então, assim, para aqueles que não são da área da coluna, né? O robô hoje para a coluna ele ajuda a colocar um parafuso pedicular, né? E essa orientação você pode ter tanto com os 30 anos de experiência que o André falou, quanto com o auxílio da navegação. Então, eu acho que o robô vai fazer a diferença a hora que o robô for capaz de fazer uma descompressão mais segura, na hora que o robô for capaz de realizar uma osteotomia mais segura, na hora que ele for capaz de fazer um acesso, por exemplo, anterior, de maneira mais segura, né? Então, assim, eu acho que a navegação, para mim, é o grande ponto que vai permitir com que o robô chegue um dia a fazer isso tudo. Eu tenho não é só com relação à parte cirúrgica também, né? Está evoluindo muito a cirurgia da coluna na parte principalmente do paciente mais idoso, na parte dos cuidados, na otimização, no conhecimento e na avaliação do paciente e na otimização, preparando o paciente para uma eventual cirurgia, no sentido de diminuir o risco de complicações. Então, o conhecimento da cirurgia evolui, você faz cirurgias melhores, menos invasivas, porém os pacientes estão ficando mais velhos, em condições mais deterioradas e que estão procurando por melhora da qualidade de vida. Porque as pessoas vão chegando aos 80, aos 90 anos de idade e ainda tem prognóstico de sobrevida, só que a qualidade de vida começa a deteriorar por conta de problemas na coluna vertebral. E essas pessoas já têm muitas vezes várias doenças. E aí você consegue hoje está se criando um conhecimento no sentido de otimizar o paciente e entender o que aquele paciente precisa para não fazer cirurgia de mais e nem de menos. Então, uma pesquisa interessante que está sendo feita na UCLA, o pessoal lá, eles descobriram um marcador biológico de idade das pessoas, que é o telomeres. Então, esse é um determinado cromossomo, e uma parte do cromossomo ela vai diminuindo à medida que a gente vai envelhecendo. Então, a idade cronológica não diz, na verdade, o quanto que você está mais velho, porque você tem pessoas com 80 anos de idade que estão muito bem e tem pessoas com 50 anos de idade que estão muito mal. Então, eu prefiro operar o de 80 do que o de 50 nesse caso. Então, como é que você consegue saber quem é mais velho ou não? Então, você consegue fazer um marcador genético e saber em que faixa etária, em termos de evolução biológica, está essa pessoa. E aí, com também dados multicêntricos internacionais, que é o caso do International Spine Study Group, que eles estão fazendo
coletando dados multicêntricos do mundo inteiro, fazendo clustering. Então, a ideia é, você tem um paciente com determinadas características específicas, esse paciente, de acordo com as características dele, ele tem, se for submetido a determinada técnica cirúrgica, ele vai te apresentar 25% de chance de complicação, ou 10%, e assim por diante. Então, você consegue identificar o tipo de paciente, com o tipo de procedimento, qual é o risco que ele tem, isso você oferece para o paciente e para a família, e você vai muito melhor preparado, você otimiza ele para a cirurgia para tentar diminuir aquele risco de complicação. Então, isso também não é só uma questão de cirurgia, é todo um preparo, principalmente para o paciente mais idoso. Não é isso, Cristiano? É isso aí, André. Eu gostei dessa lembrança, né? Agora, o futuro vai nos dizer se nós vamos ter decisões individuais ou decisões impostas, né? Porque o efeito colateral desse Big Data né, inteligência artificial, etc., é que, na verdade, cada vez mais eu temo por isso ser utilizado pelos pagadores, né, desses serviços para impor aquele tratamento que é desejável para eles e não para o paciente. Bom, as considerações finais de cada um. Se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, Luiz? André, quer dizer, assim como você falou, quer dizer, que você tem lá o índice de fragilidade e outras coisas mais, quer dizer, na criança a gente não tem isso, né? Quer dizer, então a gente tem outros medidores que medem o risco de intercorrências. Mas nem sempre quer dizer que, se você desdobrar o GMFS em 1, 2, 3, 4, 5.1, 2, 3, 4, e que a gente não vai operá-los. Tem pacientes que são extremamente graves e que, no ano anterior, ficaram 2 meses no hospital, saiu com traqueostomia, daí o pai veio assim, e agora, doutor? Aquilo que você falou que ela podia ter, ela já tem. O que você pode fazer para mim? E a menina saiu bem, fazem 5 anos, nunca mais foi internada, ela não depende mais de O2. Então, acho que tem 2 pesos e 2 medidas nessa situação, assim. Mas acho que a gente tem que olhar com olhos assim meio de águia para tentar ver quem pode e quem não pode ser tratado também, que a gente não deve pôr a mão porque o risco de intercorrência vai ser alto. E tem outros que a gente vai ter que acabar correndo risco, né? Mas eu acho que a gente tem que estar alerta e não achar que a gente resolve tudo, né? Fernando, a palavra é tua. Bom, gente, eu acho que era isso. Foi bem proveitoso, foi bem compartilhar experiências. Muito importante, além de compartilhar conhecimento, né? Queria agradecer a presença novamente, a doutor Elton, doutor Cristiano, doutor Valdemar, doutor Luiz Eduardo e doutor André, pela reunião de hoje, pela disponibilidade. Espero que tenha sido proveitoso para os nossos associados, como foi para a gente. A gente vai reforçar no site que a reunião ficou salva e vai ser disponibilizada nas páginas. E acredito que outros que talvez não puderam entrar hoje aí vão fazer bom proveito dela depois também. Eu vou passar a palavra para a Cíntia, que é a nossa anfitriã da noite, e ela pode fazer as considerações finais e encerrar a reunião. Ok? Obrigado, boa noite a todos, um abraço, espero que até logo. Bom, eu acho que esse modelo de reunião mostra a beleza da medicina e da ortopedia, né? A gente conseguir acompanhar a evolução e ver até onde a gente pode ir, e às vezes a gente percebe que a gente não... Talvez se vocês pensassem há 20 anos atrás onde estaríamos, provavelmente vocês não pensariam nisso, né? Então, talvez daqui para frente também aconteça alguma coisa que a gente ainda não está pensando. Mas essa reunião é importante para a gente mostrar também para os mais novos, como o doutor André falou, que existe muito trabalho, muito esforço e muito estudo por trás de tudo que já aconteceu. Tá? Então, discutir e mostrar essas experiências realmente é muito importante. Eu me lembro quando eu era R2, lá no Pequeno Príncipe, com o Dr. Luiz, eu não vou esquecer os retângulos e os fios sublaminares, né? Embora eu não faça ortopedia, mas eu lembro dos meus sábados
e das minhas cirurgias de coluna junto com o Dr. Luiz. Então, a gente acompanha realmente a evolução das coisas. Gostaria de agradecer a todos os palestrantes e os demais participantes, gostaria de agradecer também ao nosso patrocinador exclusivo, que é a Zodiac, que permite que essas reuniões aconteçam. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Um Pessoal, abraço. obrigado. Uma boa noite. Um abraço a todos. Um abraço, boa noite. Precisa botar Obrigado. assim, a chancela, pré-congresso.